Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo de número 36. Ouçam o que diz: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Meus queridos irmãos, nós vivemos, a maioria de nós que estamos aqui, se não todos, vimos e vivemos as duas últimas décadas, pelo menos, do século passado, século 20, as duas décadas que antecederam a virada do milênio e do século. Nós vimos o movimento, a igreja evangélica brasileira, os círculos religiosos em geral, numa grande expectativa de que alguma coisa poderia acontecer na virada do milênio. Nós estávamos nas vésperas, as duas últimas décadas, 1980, os anos de 1990, as vésperas de ver o ano 2000, e havia uma expectativa enorme com relação ao ano 2000. As pessoas tinham em mente que o mundo poderia se acabar, que o mundo iria acabar no ano 2000. Os mais crentes tinham a crença, acreditavam piamente que a igreja não chegaria no ano 2000, que Jesus voltaria antes do ano 2000. Meu avô, que era também pastor, ele chegou a pregar várias vezes. Na verdade, eu cheguei a ver meu avô irritado com alguns crentes, com alguns irmãos, que às vezes numa conversa ali, e lá pelas tantas da conversa, faziam planos para o ano 2000. Por exemplo, vou casar no ano 2000, ou vou fazer uma faculdade em 2001. Meu avô ficava bravo, e ele já começava a dizer: só se você estiver querendo ficar aqui, porque a igreja não vai chegar no ano 2000. Só se você estiver querendo ver o anticristo aí, porque a igreja não vai chegar no ano 2000. Ele cria e ficava irritado se alguém falasse para ele, fizesse qualquer plano para o ano 2000. E ele morreu em 2004, com 80 anos. Então havia uma crença e uma grande expectativa para o ano 2000. Não faltava pregações nos nossos púlpitos com relação à volta de Jesus. Havia uma mobilização mesmo da igreja nas pregações, nos cânticos e na expectativa de que alguma coisa poderia acontecer. Fato é que passamos dos anos 90, veio 99, talvez a véspera do ano novo, 31 de dezembro de 1999, talvez foi o culto de virada de ano que as igrejas mais estiveram lotadas, o culto que mais encheu de virada de ano, porque os crentes vão passar o ano na igreja, né? Porque vai que Jesus vem na virada, vamos todos passar na igreja. O certo é que viramos para o ano 2000, passamos toda a primeira década dos anos 2000, já passamos da metade do ano de 2019 e Jesus ainda não veio. Jesus não veio, as previsões com relação ao fim do mundo, todas foram frustradas. Pretensos profetas que se diziam ter tido revelações, outros que disseram
que foram arrebatados, que passaram por experiências de arrebatamento de espírito, foram ao céu, foram ao inferno, terminaram todos frustrados, envergonhados. Tivemos até alguns teólogos que se mudaram para os Estados Unidos, porque suas previsões, seus mapas, seus desenhos, suas contas para o ano 2000 e para o arrebatamento da igreja foram todos frustrados, porque não aconteceu nada. Jesus ainda não veio, o mundo não acabou, caiu o muro de Berlim, a União Soviética se dissolveu e as contas não fecharam. E a teologia da prosperidade, que já circulava pelo Brasil pelos anos de 1980, com a frustração da expectativa do possível fim do mundo e do arrebatamento da igreja, essa teologia ganhou força, e fato é que a igreja brasileira, na sua grande maioria, deixou de pregar sobre a volta de Jesus, esquecemos as mensagens sobre a vinda de Cristo, trocamos os hinos, ao invés de serem hinos cristocêntricos e hinos que falam da expectativa de sua vinda, passaram a ser cânticos antropocêntricos, o centro é o próprio homem. Trocamos também as pregações, ao invés de ser mensagens cristocêntricas e mensagens que falam da expectativa de sua vinda, também passaram a ser mensagens antropocêntricas, o centro é o próprio homem. E fato é que pouco se fala hoje da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Praticamente este é o tema que entrou em extinção nos nossos púlpitos. Mas eu quero dizer a esta igreja hoje à noite: Jesus voltará. Nós estamos esperando a sua vinda. Sua promessa não tarda, sua promessa permanece de pé. Ele virá. Num desses dias nós iremos ouvir o alarido de Deus. Os mortos hão de ressuscitar primeiro, e a igreja será arrebatada para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu poderia comentar com vocês aqui rapidamente, meus queridos irmãos, alguns pontos, pelo menos dois pontos aí que nós terminamos nos perdendo. O primeiro deles que eu quero comentar com vocês aqui, que levou-nos a nos perder no meio do caminho, no meio desse trajeto e dessa expectativa e dessa ênfase destas mensagens, especialmente nas décadas que eu já mencionei para vocês, os anos 80 e os anos 90, é que perdemos o tempo, perdemos pelo menos aí 2 décadas, concentrando as nossas expectativas em especulações. Por exemplo, quem aqui não participou de seminários e não ouviu aquelas contas baseadas no código de barra, nos códigos de barras de produtos de supermercado, onde se fazia lá uma matemática, que eu não sei que conta é aquela, sei que o resultado era 666. E aí o seminarista virava para a igreja e dizia: irmãos, cuidado, quando você for ao supermercado, não compre produto com código de barra, porque você vai estar levando o número da besta para a sua casa. E vocês sabem que hoje isso é impossível. Se você optar por isso, vai passar fome, porque todos os produtos estão codificados. Quem aqui que não viu, quando nos anos 90, o mercado automobilístico lançou um carro grande, uma van, com nome besta? E foi um desespero, que os crentes diziam: irmão, não entra nesse carro, é o carro da besta. Quem aqui não lembra que houve especulações, e aí falaram que a besta era o Papa João Paulo, depois falaram que era o Bento XVI, por último andaram falando que é Francisco, e nós ficamos intertidos, e gastamos energias, e concentramos a nossa atenção nestas especulações. Esse é um primeiro ponto, que eu penso que nós nos perdemos com isso aí. O segundo ponto que eu penso que nós nos perdemos foi em dar atenção às previsões, pretensos profetas do fim dos tempos, e até teólogos que se especializaram na matéria da teologia que se chama escatologia. Vocês sabem que na teologia nós temos esta matéria chamada escatologia, que é o estudo das últimas coisas, estudo das doutrina das últimas coisas. E nós tivemos teólogos que gastaram energia e fizeram contas
E estas contas que foram feitas, somadas com os pretensos profetas dos fins dos tempos, terminaram por estabelecer até datas. Eu era um adolescente ainda e eu morria de medo, ficava tremendo de medo, com um discão que minha avó tinha, aquele discão assim, que era a revelação de um irmão, que ele disse que tinha tido uma visão, que Deus mostrou para ele, e segundo ele, Deus falou assim, Jesus disse a ele, eu não vou te dizer o dia, não vou te dizer o mês, nem vou te dizer a hora, mas vou te dizer o ano. O ano da minha volta é 1999, e eu ficava tremendo de medo ouvindo. Pedia para minha avó pôr o disco, mas ficava morrendo de medo, e todo mundo com medo, e nós gastamos tempo, e concentramos a nossa energia, e demos atenção a pretensos profetas do fim dos tempos. Eu li um texto para vocês aqui hoje à noite, Mateus capítulo 24, versículo 36, até o versículo de número 39, e a pergunta que eu faço hoje à noite, para a nossa reflexão, é a seguinte: quando Jesus falou de sua volta, quando Jesus falou dos sinais, que aliás o capítulo 24 é talvez o mais conhecido capítulo a respeito dos sinais, e quando Jesus falou dos sinais, quando Jesus falou de sua volta, o que era que de fato Jesus estava ensinando? Qual era a mensagem que ele de fato queria ensinar? Eu penso que esta pergunta é fundamental, porque nós gastamos tempo, como eu acabei de mencionar, investimos esforços, prestando atenção em outras coisas que não foi isso que Jesus falou. Então, em primeiro lugar, o que foi que Cristo, ou o que é que Cristo quer ensinar, pelo menos a partir do versículo 36 ao 39 de Mateus 24, que eu li para vocês. Primeiro, não viva com base em especulações das coisas que pertencem única e exclusivamente ao conhecimento do Pai. Vou repetir: não viva com base em especulações das coisas que pertencem única e exclusivamente ao conhecimento do Pai. Como é que Jesus diz isso? Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, o que ele diz aí? Ninguém sabe. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. E é interessante dizer que o próprio Jesus se inclui. É óbvio que hoje, sentado à destra do trono do Pai, glorificado, é evidente que ele sabe e ele já está esperando o momento, ansiosamente, na nossa linguagem humana, a ordem do Pai para buscar a sua noiva. Mas aqui, como homem, ele próprio se inclui e diz: nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão unicamente o Pai. Então, sai fora dessas especulações. Para de viver a sua, ou de estruturar, ou de basear a sua vida, ou até a sua expectativa da vida de Jesus, com base em especulações. Ah, não, porque o profeta fulano falou, não, porque não sei quem teve um sonho e viu uma visão e ele viu lá um sinal, não, porque andou pelas redes sociais aí, viralizou tempos atrás na rede social aí, que diz que a Dilma, a presidente que foi impeachmentada, ainda estava no poder como presidente do Brasil, e todo mundo apavorado. E assim, o que me deixou intrigado é que isso não é gente que não é crente, isso é crente que faz isso. O que me deixou intrigado é que crente viralizou nas redes sociais: não, porque é o chip, que ela vai colocar chip nos brasileiros, e esse chip é da besta, e ela é filha do anticristo, e porque não sei o quê, e aquele alarme, basta dar um eclipse na lua. Sabe o que me deixa intrigado? Ninguém fala sobre a volta de Jesus, ninguém prega sobre a volta de Jesus. Estou falando pregar mesmo, falar, não é frasezinha de Facebook não, Jesus está voltando, não, é pregar sobre a volta ninguém prega sobre a volta de Jesus, ninguém nem lembra que Jesus vai voltar. Os cânticos são antropocêntricos, como eu já citei. Ninguém nem canta da volta de Jesus, não está nem aí com a volta de Jesus. Mas se aparece um sinal lá, um eclipse na lua, se a lua ficou vermelha, se aconteceu lá, falou lá no Jornal Nacional que vai acontecer, aí começa as frasezinhas de efeito lá no Facebook: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Que sinceramente, queridos irmãos, eu já não sei mais se estas pessoas estão escrevendo lá porque ele crê
e está aguardando, ansioso, a volta de Jesus, com a oração Maranata, ora vem Senhor Jesus, dos seus lábios, ou se ele está escrevendo essas frases lá porque ele está com medo. Qual é a mensagem de Jesus para nós? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Qual é a mensagem que ele quer deixar aqui para nós? Esteja preparado, esteja pronto. Não é para você ficar intertido, investindo esforços em especulações de profeta A, B ou C. Quem vive atrás de especulações ou de profecias de Nostradamus, da mãe de Iná, ou das previsões dos bruxos da antiguidade medieval, são aqueles que não têm nenhuma base, nenhuma orientação, nenhuma informação, nenhum conhecimento, nenhuma esperança, vamos dizer assim esta palavra, nenhuma esperança do retorno glorioso de Jesus para buscar a sua igreja. Se você, meu irmão, minha irmã, está aqui hoje à noite, tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que você foi comprado e lavado no sangue de Jesus Cristo, e que você está ansiosamente esperando a volta de Jesus, nós não vivemos com base nas especulações dos pretensos profetas do fim dos tempos. Nós não vivemos com base nas previsões de teólogos ou especulações teológicas ou escatológicas que querem marcar uma data para o retorno de Cristo. E também não estamos apegados nas profecias da mãe de Iná, nem de Nostradamus e nem dos bruxos da antiguidade medieval. Nós estamos olhando para cima, com os nossos olhos bem abertos, aguardando num desses dias a trombeta soará, Jesus aparecerá nos céus, o alarido de Deus, a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão e a igreja será transformada e arrebatada para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. O que Jesus quer ensinar? Não viva com base em especulações, esteja atento, esteja preparado. Por isso que ele conta a parábola das 10 virgens. Qual é a moral da parábola das 10 virgens? O tema, a moral da parábola é vigilância. Ele conta a parábola e depois ele termina dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Por que que quando Jesus fala da sua volta, ele usa a metáfora do ladrão que chega sem avisar para minar a casa? E Jesus disse: se o pai de família soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele ficava de tocaia, ficava preparado, mas ele não sabe. E aí Jesus diz: assim será também a vinda do Filho do Homem. E esse dia e hora que ninguém sabe está se aproximando, está chegando, o dia está chegando. As pessoas estão aí desatentas, igrejas desatentas, líderes religiosos desatentos. Estamos aí vivendo assim como se parece que estamos esquecidos, parecendo que sofremos uma espécie de uma amnésia. Parece que Jesus não prometeu nada, parece que Jesus não falou nada sobre o seu retorno. Parece que nós vamos fazendo planos e projetos e vamos caminhando ao nosso bel prazer e esquecemos. Mas eu quero te dizer aqui hoje à noite: renove as tuas esperanças, renove as tuas expectativas. O relógio de Deus lá vai dando meia-noite. Ah, mas já faz tempo que eu ouço essa pregação. Morreu meu pai, morreu meu avô, morreu meu bisavô, Jesus ainda não veio. Eu acho que isso aí não existe. Essa pregação é de antigo, essa mensagem é de quadrado, essa mensagem é de atrasado, essa mensagem é de velho. Pois eu quero te dizer aqui hoje à noite: se é de quadrado, se é de velho ou se é de atrasado, então eu continuo enquadrado aí, porque eu ainda não perdi a esperança e nem a expectativa. Breve Jesus Cristo voltará, breve Jesus Cristo voltará, breve Jesus Cristo voltará. E a igreja que está aguardando o seu retorno diz: Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. O apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, na verdade na sua segunda epístola, eu vou ler para vocês na segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 9.
Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Queridos irmãos, a promessa da vinda de Cristo Jesus está mais perto do que nós imaginamos. O seu retorno, a sua volta, está mais próxima do que nós podemos imaginar. Vejam como o mundo está caminhando. E aqui eu já vou finalizando a minha palavra, citando para vocês em segundo lugar, que o que Jesus quis ensinar é exatamente isto. Em primeiro lugar, não viva com base nas especulações a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Não vos compete saber, é o Pai que sabe. Pertence única e exclusivamente ao conhecimento do Pai. E em segundo lugar, o que Jesus está ensinando? Cuidado para não viver tão irresponsavelmente a ponto de perder um projeto tão sublime e eterno, que é a vida com Deus. Como é que ele diz isso? Versículo de número 37 e 38. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que foi nos dias de Noé? E ele mesmo responde no 38. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está falando aqui? Que não é para casar? Não é isso que ele está falando, óbvio que não. O que ele está dizendo aqui? Que não é para ir em festa, que não é para comer, que não é para beber? Evidentemente, claro que não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que as pessoas estão vivendo a sua vida na sua forma mais tranquila possível, vivendo a vida na mais absoluta tranquilidade, normalidade. E a última coisa que pensam é que poderá vir um dilúvio. E as pessoas estão vivendo assim nos nossos dias, vivendo a vida na sua mais absoluta tranquilidade, como se não fosse acontecer nada. Vejam como as pessoas estão normatizando o pecado. Já prestaram atenção? Que estão normatizando o pecado, legalizando o pecado. Não, é assim mesmo, os tempos mudaram, os tempos são outros. Vejam como os homens brincam com o nome de Deus. Vejam como as pessoas já não têm mais temor, o temor vai se perdendo. Vejam como está se cumprindo o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vejam como caminha a humanidade. Vejam como se comportam os políticos deste país e fora, ao redor do mundo inteiro. Vejam como se comportam até muitas pessoas que se dizem cristãs. Vejam, as pessoas vão vivendo assim. Não, está tudo certo. Ofendem as pessoas, maltratam as pessoas, vivem de forma irresponsavelmente, como se nunca fosse acontecer nada, como se a história não fosse ganhar um ponto final um dia, como se não fosse haver um dia de prestação de contas. Eu quero dizer aqui hoje à noite, haverá um dia de prestação de contas. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, todos serão chamados a uma prestação de contas. Pare de viver irresponsavelmente. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nos dias anteriores ao dilúvio, eles viveram assim, irresponsavelmente. Falar de um dilúvio, falar da possibilidade de um dilúvio era insanidade, era loucura. Pregar sobre a volta de Jesus hoje, o que esse pregador está falando? Eu quero é bênção,
eu quero é milagre, eu quero é prosperidade financeira. E eu não estou aqui dizendo que Jesus não abençoa, que Jesus não faz milagre. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que as pessoas estão vindo para o Evangelho com outras motivações, com motivações secundárias, com motivações que se desviam completamente da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Estão vivendo irresponsavelmente. Eu vou à igreja, e assim, parece que algumas pessoas até vão à igreja, participam do culto, às vezes até tomam ceia, cantam no conjunto, tocam ao instrumento, mas assim, é meio que aquela ideia de fazer as coisas para cumprir um mero ritual, porque eu participo de uma religião, porque eu tenho a Bíblia, por um desencargo de consciência, para eu chegar em casa no domingo, depois da escola dominical da manhã, e passar o resto da tarde tranquilo, como se eu tivesse já feito a minha obrigação, e já está tudo certo. Jesus está convidando a igreja, o Espírito Santo está conclamando a igreja, para que a igreja volte às suas origens, na expectativa da doutrina dos apóstolos e desta mensagem que foi tão anunciada, e que a igreja primitiva viveu esta expectativa da vinda de Jesus nos seus dias. Ainda não aconteceu, Jesus ainda não veio, o arrebatamento ainda não aconteceu, mas eu não tenho dúvidas, Jesus Cristo voltará. O apóstolo São Paulo escreveu: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Louvado é o nome do Senhor. E que coisa extraordinária, que o apóstolo Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. E na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, juntamente com eles, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Arrancaram estas pregações dos nossos púlpitos, tiraram estas mensagens dos semanários. Pregadores estão substituindo esta mensagem dos seus semanários, os cantores estão substituindo os cânticos no seu repertório, os compositores estão abrindo mão da capacidade de compor sobre a volta de Cristo. Mas eu creio, antes do toque da trombeta, o avivamento do Espírito vai inundar esta nação, e Deus vai despertar de novo o seu povo, porque Cristo voltará. Isso não é uma loucura da cabeça do pregador, isso não é um fanatismo da cabeça de qualquer pastor, é doutrina fundamental da Bíblia. Nós estamos aguardando o seu retorno. Cristo vem. Levante a sua mão e diga: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.